Olá, tudo bem? Bom dia. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Hoje, na quinta parte deste tema sobre o homem, o bem, o mal e Jesus de Nazaré, vamos lembrar de que no vídeo anterior a gente falava que em 1252 o Papa Inocêncio IV permitiu a tortura dos suspeitos em nome do cristianismo. 2 séculos depois, os reis católicos Fernão de Aragão e Isabel de Castela criaram outra Inquisição para descobrir e banir judeus e muçulmanos convertidos que professavam suas religiões às escondidas. Mulheres idosas e crianças foram torturadas e seus descendentes proibidos de frequentar as universidades e ocupar cargos públicos. Nos séculos seguintes, ampliariam suas listas de hereges para incluir protestantes e praticantes de feitiçaria. A reforma abalou a cristandade, mas libertou novas energias. Os protestantes traduziram a Bíblia do latim para os vários idiomas europeus e encorajaram os estudos bíblicos para os leigos. Missionários europeus que partiram da Europa para a Ásia, África e América carregaram consigo a bandeira do colonialismo e do imperialismo. Mas foram eles também, dos jesuítas do século XVI aos protestantes do século XIX, que desenvolveram a forma escrita dos idiomas nativos, sem falar em gramáticas e dicionários. Nesse sentido, preservaram culturas locais que teriam desaparecido, fundaram escolas e hospitais, mudando as condições de vida nesses locais. 2000 anos depois, o mesmo evangelho continua a ser pregado. O cristianismo ainda foi perseguido no século XX. Houve muito mais mártires, especialmente sob Hitler e Stalin, do que todas as vítimas condenadas pelos Césares. Mas as diferenças são impressionantes. A Europa pós-cristã pareceu espiritualmente esgotada. Nos Estados Unidos, o secularismo é a ideologia dominante. No entanto, nunca desde a Reforma houve tanta unidade entre os cristãos. Numericamente, fica claro que o futuro do cristianismo está nas mãos das jovens igrejas da África, dos hispânicos das Américas e, quem sabe, nos milhões de inflexíveis cristãos chineses. O cristianismo reúne a mais diversificada sociedade conhecida na história da humanidade. Você não pode negar isso. Mas ninguém sabe ao certo que formas, ideias o Evangelho irá assumir daqui por diante. Sobre o futuro, a Bíblia diz apenas: observe, eu renovo todas as coisas. Mas principalmente agora, já nesta segunda década do século XXI, surge um outro personagem, o ateu. Você sabe, ateu é chamado aquele que não crê em Deus, e hoje são milhões. Etimologicamente, teus, do grego, significa Deus, anexando-se o prefixo ar, o qual indica ausência ou negação, teremos ateu, isto é, sem Deus. No mundo moderno onde vivemos, no qual impera a razão, a lógica e o conhecimento científico,
não nos é mais possível estabelecer diferenças essenciais entre ateus ou crentes. Os que acreditam em um Deus materializável, prostrando-se e orando diante de seus altares, em seus templos, são também verdadeiros ateus. O homem primitivo, sentindo-se indefeso diante do mundo hostil que o rodeia e que desconhece, a tudo teme. Apavoram-no os fenômenos da natureza, tais como as tempestades, os trovões, os relâmpagos e tantos outros, os quais julga ser manifestação digna de um ser supremo, muito poderoso e desconhecido. Então, na sua impotência para controlar a natureza e não encontrando explicações razoáveis para os acontecimentos, volta-se o nosso homem e para aquele ser poderoso que imagina comandar o mundo. Submisso e suplicante, implora-lhe perdão pelas faltas cometidas, simula preces e oferece-lhes sacrifícios. Com isso, supõe aplacar a ira dos deuses e ganhar-lhes sua benevolência para dias vindouros. Assim, está assim lançada a semente da religião, que no decorrer do tempo irá ganhando novas formas e sofrerá modificações de acordo com o próprio homem, suas necessidades e aspirações. Então perguntaremos: diante de que ou de quem ajoelha-se o homem? O homem ajoelha-se diante de Deus? Amanhã você vai saber a resposta a essa questão quando fecharmos o capítulo sobre o homem, o bem, o mal e Jesus de Nazaré com as minhas considerações finais. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Muito obrigado por me ouvir. E não me deixe só. Eu vejo você amanhã.